Show de bola, galera! Vamos fechar então a nossa aula de Poder Legislativo com uma bateria de questões. Selecionei 15 questões atualizadas aí da Banca Fundatec para a gente brincar. Bora lá? Começando pela primeira questão. Eu coloquei logo essa de cara para você ver que no último concurso de 2018 caiu uma questão na prova da Polícia Civil sobre Poder Legislativo. Então, perceba o quanto tem a ver com aquilo que nós trabalhamos aqui na nossa aula. Olha só. Assinale a alternativa que corresponde à competência exclusiva do Congresso Nacional. Gente, se ele está perguntando sobre competência exclusiva do Congresso Nacional, você teria que pensar em qual artigo? Artigo 49. Se ele quer o que está no artigo 49, então uma alternativa está no artigo 49 e as outras não. Letra A. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Gente, isso aqui está no 49? Pior que está. Então essa primeira questão já é a nossa resposta. Tá? Artigo 49, inciso 4. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Ora, se a gente já achou de cara na primeira uma competência exclusiva do Congresso, todas as outras não estão no 49. Vamos então descobrir onde elas estão. Dispor sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Gente, essa aqui é uma competência do artigo 48. O artigo 48 é aquela competência do Congresso que depende de sanção. Esta está prevista no inciso 2. Se depende de sanção, não é exclusivo do Congresso. Concessão de anistia, também uma competência do 48. E aí confirma aquilo que eu falei para vocês, né? Que, isso aqui está no inciso 8. Geralmente, quando ele pergunta uma competência exclusiva, ele coloca uma outra competência parecida ali, mas que não é exclusiva, que seria no caso 48. Ele vai confundindo 48 e 49. D. Aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos na Constituição, ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República e titulares de outros cargos que a lei determinar. Gente, isso aqui é competência de quem? Essa nem do Congresso é. Isso aqui é do Senado, gente, artigo 52. Inciso 3. Cara, é tudo muito parecido, por isso que você tem que fazer a leitura do 48, 49, 51 e 52 com muita atenção, tá? Cuidado com isso aí. E letra E, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidos as respectivas assembleias legislativas. Aqui temos mais uma do 48. Artigo 48, inciso 6. Tá? Portanto, questão 1, resposta letra A. Show? Vamos para 2 agora. Olha essa questãozinha, gente. Aqui agora, aquela era do concurso passado da Polícia Civil, agora a gente vai pegar questões mais atualizadas aí da Fundatec, para você ver como é que ela manteve esse mesmo ritmo de questões, não mudou muita coisa. No processo legislativo, é incorreto afirmar que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis. E aí, gente? Letra A, complementares. B, que dispõe sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. C, que dispõe o regime jurídico do servidor público da União. D, que dispõe sobre a estabilidade de servidores públicos da União. E, que dispõe sobre a aposentadoria dos servidores públicos da União. Gente, a grande sacada dessa questão é você lembrar que existem algumas competências cuja iniciativa é privativa do Presidente da República. Lembra? Artigo 61, parágrafo 1º. Artigo 61, parágrafo 1º. Este artigo aqui traz a lista de competências que são de iniciativa privativa do Presidente da República. Beleza? Tá, mas a pergunta não é o que está lá.
Ele quer saber o que está incorreto, ou seja, no processo legislativo é incorreto afirmar que isso é uma iniciativa privativa do presidente. Então, se ele está procurando o incorreto, ele está procurando aquilo que não está no 61, parágrafo 1º. Então vamos lá. Iniciativa de leis complementares. Gente, isso é privativo do presidente da República? Não. Isso aqui é o caput do artigo 61. O artigo 61 caput diz que a iniciativa de lei ordinária e lei complementar são membro, comissão da Câmara, do Senado, do Congresso, tem o presidente da República, tem o STF, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República e o cidadão. Ou seja, não é uma competência privativa do presidente. Todas as outras que estão da B para E estão lá no artigo 61, parágrafo 1º. Portanto, a única que não é resposta letra A. Beleza? Questãozinha bem novinha essa aí. 3. Olha essa, gente. É competência, espaço, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que deram causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna no trecho acima. Ou seja, qual órgão, gente, que tem a competência para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro público? E aqui, gente, tudo aquilo relacionado ao Poder Público Federal, que ele fala aí. É o presidente da República que vai julgar essas contas? Ele é o cara que cuida do dinheiro, né, gente? Não pode ser ele que vai julgar. Ministério do Planejamento, Tribunal de Contas da União, Senado Federal ou Câmara dos Deputados? O que você marcaria aqui, queridos? Gente, artigo 71 da Constituição Federal, tá? Artigo 71, inciso 2, traz isso como uma das competências do Tribunal de Contas da União. Então, julgar conta dos administradores, Tribunal de Contas da União. Julgar conta do presidente do Congresso Nacional. Cuidado com isso. Tá? Questão 3, resposta à letra C. 4. Mesma linha de pergunta. Ó. Se o presidente da República considerar o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, poderá vetá-lo total ou parcialmente, no prazo de... Ele quer aqui, gente, o prazo que o presidente tem para vetar total ou parcialmente o projeto de lei. Contados da do recebimento, da data do recebimento, comunicando dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima, ou seja, ele quer saber qual que é o prazo que o presidente tem para vetar, que é o mesmo prazo que o presidente tem para sancionar. É um prazo só. Ou ele sanciona ou ele veta. Lembra disso? Isso está lá, gente, no artigo 66 da Constituição Federal, parágrafo 1º. O prazo é de 5 dias úteis, 10 dias úteis, 15 dias úteis, 30 dias úteis ou 60 dias úteis. Qual que é o prazo que o presidente tem para analisar o projeto de lei e sancioná-lo ou vetá-lo? 15 dias úteis. Não esqueça disso. Resposta, letra C. Tá? O presidente tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar um projeto de lei. Show? Mais uma. Essa aqui, gente... Pelo amor de Deus, tá? Segundo a Constituição Federal vigente, o Congresso Nacional é composto pelo ou pela letra A, Câmara dos Deputados. Gente, a Câmara dos Deputados faz parte do Congresso? Óbvio, né? Óbvio! Está lá no artigo 44. O artigo 44 vai trazer isso. Senado Federal é composto pelo Senado Federal? Também, gente, composto pelo Senado Federal. Tem um errinho aqui, mas é digitação, tá? Senado Federal. É composto pelo Supremo Tribunal Federal? Congresso Nacional é composto pelo Supremo, gente? Não, gente, questão errada. Quais estão corretas? 1 e 2, resposta à letra B. Bem tranquilinha essa, né? Show? Mais uma tranquilinha.
A respeito do controle externo na administração pública, segundo o artigo 71, parágrafo 1º da Constituição Federal, é correto afirmar que o ato de sustação de contrato, já até falei isso aqui no início, será adotado diretamente em primeira medida pelo letra A, Poder Executivo, letra B, Poder Judiciário, letra C, Congresso Nacional, letra D, Tribunal de Contas da União, letra E, Ministério Público. Quem adota em primeira medida o ato de sustação do contrato? Eu falei para vocês, gente, TCU, susta, ato administrativo. Congresso Nacional, susta, contrato. Resposta certa, letra C. Tá lá no artigo 71 da Constituição, parágrafo 1º. Aqui a própria questão já trouxe o fundamento. Beleza? Questão 7. Olha essa aí, gente, pelo amor de Deus, hein? Essa aqui, gente, é uma questão que tá... vamos lá. Ela é uma questão que ela está dentro da organização dos poderes, mas ela envolve os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Eu fiz questão de colocar ela aqui para vocês, porque ela tem um detalhe que eu quero comentar. Tá? Mas é uma questão que trabalha os 3 poderes, olha só. Conforme a Constituição Federal, a estrutura dos poderes no Brasil é dividida em legislativo, executivo e judiciário. Enquanto o poder executivo é responsável pela administração pública e execução das leis, o legislativo tem a função de discutir, criar, votar, modificar ou anular leis, além de fiscalizar o executivo. E o judiciário faz julgamentos de casos visando a resolução de conflitos com base nas leis vigentes. Com base nessa informação, relaciona a coluna 1 à coluna 2 em relação aos poderes e seus respectivos responsáveis. Coluna 1, Poder Executivo, 2, Poder Legislativo, 3, Poder Judiciário. Coluna 2, vereador, prefeito e ministro. Vamos lá, gente. Vereador é o quê? Legislativo, né? Então vai um 2zinho aqui. Prefeito é o quê, gente? Executivo, né? Vai um 1zinho aqui. E ministro, gente, aqui tem uma cagadinha da banca, tá? A banca errou aqui. Porque ministro, gente, tem ministro de Estado, que é do Poder Executivo, tem ministro dos tribunais, que é do Poder Judiciário. Aqui a questão considerou que ele fosse do Poder Judiciário. Então seria um 3, levando a gente a marcar de cima para baixo, né? Cadê? 2, 1, 3. 2, 1, 3, resposta letra C. Essa foi a resposta do gabarito. Mas é uma questão com equívoco ali que deveria ser anulada. Tá? Essa questão deveria ser anulada. Beleza? 8. Analise as assertivas a seguir. Vamos lá, primeira assertiva. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República. E aí, gente? A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República? Lógico que sim. Artigo 60 da Constituição Federal, né? No caput do artigo 60 tem o rol de legitimados e o presidente está lá. Beleza? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Certo ou errado? Gente, se não será objeto de deliberação, está falando de cláusula pétrea, não é? E aí a questão é, o voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea? É. Tá certíssimo. Artigo 60, parágrafo 4º. Os tratados e convenções internacionais de qualquer natureza que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Este dispositivo nós já estudamos lá atrás no artigo 5º, lembra? Ele está no artigo 5º, parágrafo 3º. Lembrou? Então, gente, como você já viu, já tem condição de responder, tá certo ou tá errado? Erradíssimo, né? Erradíssimo. Por quê, gente? Porque não é qualquer natureza. Não é tratado de qualquer natureza. O tratado, para ser equivalente a uma emenda constitucional, ele tem que ser um tratado de direitos humanos. Aprovado nas 2 casas do Congresso, em 2 turnos por 3/5. O resto está tudo bonitinho. O problema está no qualquer natureza. Só tratar de direitos humanos que pode ter estatura de emenda. Portanto, nós temos C, C e E. Beleza?
Gente, olha este comando. Quais estão incorretas? A gente está tão acostumado a buscar as corretas nesse tipo de pergunta que o cara vai no automático e ele erra. Eu já errei isso. E eu errei isso numa prova que eu acabei passando, cara, mas passei porque eu fui bem na prova, que foi do TRF da 4ª região, a banca era FCC. Eu fiz essa cagada. Eu respondi, a questão estava muito fácil, do artigo 5º. Veio certo, errado, aí fui seco e a letra A já era a resposta buscando a certa. E aí, se você não está atento, você perde uma questão que você acertou. É foda, né? O que ele está pedindo? Quais estão incorretas? Gente, incorreta é só 3. A 1 e a 2 estão certas. Apenas 3 respostas à letra C. Foda, né? Essa é uma questão que se você fez ela antes da gente resolver aqui, ela dá trabalho e ela pega o bisonho desatento. 9. Acerca das disposições constitucionais sobre o Congresso Nacional, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Letra A. Vamos lá. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema majoritário em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. E aí, gente, essa letra A está certa ou está errada? Lembrando que a gente está procurando a correta aqui, né? Gente, ela está quase toda certa, mas ela cometeu um erro, não foi? Câmara dos Deputados é representante do povo. Mas ela é eleita pelo sistema majoritário? Não, né? Ela é eleita pelo sistema proporcional, artigo 45 da Constituição Federal. Então, essa aqui está errada. B. O Senado Federal compôs de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Aqui está certo, né? Se está certo já é nossa resposta nos termos do artigo 46. O artigo 46 é que vai tratar disso aqui do Senado Federal. C. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 4 anos. Mandato de senador de 4? Não, bisonho. O mandato de senador é de 8 anos, pelo amor de Deus. Tá? Também está lá no artigo 46. Esse é no 46, parágrafo 1º. O mandato dos deputados federais eleitos será de 8 anos? Inverteu, né? Deputado 4, senador 8 anos. E a letra E é condição de elegibilidade a idade mínima de 21 anos para o cargo de senador e deputado federal. Deputado é 21, mas senador, gente, 35. Isso está no artigo 14, tá? Veja como é que numa questão ele transita, né, no texto constitucional. Portanto, a questão 9, resposta à letra B. Por isso que você tem que estar preparado em tudo. Não adianta você falar assim, não, vou estudar mais isso aqui porque isso aqui tem mais chance. Cara, ele coloca uma questão lá, por exemplo, caiu na prova da Polícia Civil, uma questão do Poder Legislativo. Tinha tanto tema para cobrar na última prova, mas eles meteram uma de competência dos órgãos legislativos. Estude tudo. 10. Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, os poderes executivo, legislativo e judiciário são distintos, independentes e harmônicos entre si. No que se refere à divisão política e à estrutura dos poderes, analise as assertivas a seguir. 1. No âmbito federal, o poder legislativo é exercido no Congresso Nacional por deputados e senadores. No estadual, por deputados nas assembleias legislativas, e em nível municipal, os vereadores exercem o poder na Câmara. Eu achei essa questão tão bonitinha, gente, porque ela vai trabalhar com essa parte teórica dos poderes aqui. Eu achei muito legal, tá? Mas também é uma questão que é múltiplo, né? Trabalha com todos os 3 poderes. Mas eu coloquei porque eu achei que seria interessante a gente fazer essa prática aí. E aí, gente? Você acha que tá certo? Tá, né, gente? Tá certo. Isso aqui ele passa em toda a Constituição, tá? Então, quando a gente pensa que em poder legislativo exercido pelo Congresso, ele está falando do 44. Quando por deputados e senadores, estadual, deputados na Assembleia Legislativa e em nível municipal, vereadores. Pronto, é isso aí. O Poder Executivo, formado pelo presidente, governadores e prefeitos, é responsável por gerir as leis do país e viabilizar programas sociais, educativos, culturais, de saúde e de infraestrutura, por exemplo, a fim de garantir a qualidade e eficácia dos serviços públicos.
Gente, isso aqui está certíssimo. Né? Exatamente esse é o papel do Poder Executivo. E o 3. O Poder Judiciário é composto por juízes, promotores de justiça, desembargadores e ministros, por exemplo, e é o único dos 3 poderes presente apenas no âmbito federal e estadual. Gente, muita coisa boa nessa questão, mas tem um pequeno problema, né? Qual que é o problema? Promotor de justiça não é membro do judiciário, gente. Promotor de justiça é do Ministério Público. Nós vamos estudar isso ainda lá na frente, tá? Portanto, essa 3 está errada. O resto está tudo ok. Então, temos 1 e 2 certo, 3 errado. Quais estão corretas? 1 e 2, resposta letra C. Já viram tanta questão com letra C nessa lista? Engraçado, né? 11. Com base nas disposições da Constituição Federal, vigente no Brasil, analise as seguintes assertivas relativas à organização dos poderes, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Vamos lá. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Certo, gente? V, né? Que nós temos o artigo 44. Beleza? Cada estado e o Distrito Federal terão um número mínimo de 10 deputados na Câmara dos Deputados e no máximo 20 deputados federais. Alguma coisa errada aí, gente? Se a gente olhar para o artigo 45, que trata disso, está errado o mínimo, está errado o máximo. O mínimo são 8 deputados, no máximo 70 deputados. Então aqui temos um falso. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Tá certo isso? Certíssimo, o artigo 46. A representação de cada estado e do Distrito Federal no Senado Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e 2 terços. Também artigo 46, também está verdadeiro. Então nós temos VF e VV. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo, cuidado com esse tipo de questão também que é boa aqui para sacanear, tá? VF, como é que é? VF, VV. VF, VV. Letra D. Perfeito? 12. No que diz respeito às comissões parlamentares de inquérito, assinale a alternativa correta. Letra A. São comissões permanentes. Foi isso que a gente falou? CPI é comissão temporária, tanto que ela tem um prazo certo de funcionamento. Então a letra A está errada. Lembrando que as regras estão no artigo 58, mas aqui, talvez a aula te ajude, né? Você precisa ter assistido a aula para você entender um pouco melhor isso aqui. Letra B. Podem ser criadas no âmbito federal exclusivamente pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Certo ou errado? Errado, né? Nós vimos no artigo 58 que ela pode ser criada na Câmara, ela pode ser criada no Senado e ela pode ter a comissão mista, CPMI. Aí é Câmara e Senado junto. Sua instauração compreende o exercício da função típica do Poder Legislativo. Gente, CPI é função típica do Poder Legislativo? Óbvio, bisonho. Eu estou falando disso desde a primeira aula. O Legislativo é o único dos 3 poderes que tem 2 funções típicas. Legislar e fiscalizar. A CPI é o quê? Fiscalização. Portanto, gente, resposta certa. A CPI é função típica do Poder Legislativo. Essa questão eu achei topíssima. Pode ser admitida para sua instituição a indicação de objeto genérico, inespecífico e abstrato? Não, né, gente? A Constituição fala que ela tem que ter um fato determinado. Fato determinado é o oposto de objeto genérico, inespecífico e abstrato. E comissão instaurada no âmbito federal tem a prerrogativa de investigar irregularidades ocorridas no âmbito estadual. Gente, âmbito estadual cria sua própria CPI, âmbito federal cria sua própria CPI. Aqui o que me parece nessa letra aí é que ele traz meio que uma invasão, né? Como se fosse só CPI no âmbito federal e vai investigar a irregularidade estadual. Não, estadual, a Assembleia Legislativa realiza ali a sua fiscalização com a sua CPI. Tá? Então 12,
Resposta, letra C. 13. Essa questão é uma questão que tem um texto um texto maior, né? Então, aquele tipo de questão que pode dar um pouco mais de trabalho. À luz do disposto na Constituição Federal de 88, assinale a alternativa incorreta sobre o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, alternativa incorreta, tá, gente? Incorreta. Letra A. É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E aí, gente, essa letra A está certa ou está errada? Ora, se nós olharmos para o texto constitucional, de fato, isso aqui é uma competência exclusiva do Congresso, né? Ela está prevista no artigo 49. É que eu errei. Artigo 49. E artigo 49, inciso 1. Ela é competência exclusiva, tá tudo bonitinho, tá certa segundo a Constituição, mas é a resposta que eu estou procurando? Não. O que eu estou querendo é incorreta. Letra B. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente ou mediante preposto, informações sobre assunto previamente determinado, importando o crime de responsabilidade e ausência sem justificação adequada. Gente, pode haver convocação? Pode, só que ele tem que ir lá pessoalmente. Esse mediante preposto aqui está errado, tá? Está lá no artigo 50 da Constituição Federal. Se isso está errado, é a resposta certa à questão. Letra B. Depois temos a C. Compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha do presidente e diretores do Banco Central. Perfeito, né? Aqui nós temos o artigo 52 da Constituição, inciso 3. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração do processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Também está certíssimo. Aqui nós temos o artigo 51, que é quem autoriza, né? A Câmara dos Deputados. 51, inciso 1. E os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer uma das suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva para expor assunto de relevância do seu ministério. Aqui também artigo 50 da Constituição Federal, que é um artiguinho que fica perdido ali no meio, quase nunca cai. Vale a pena a leitura dele, tá? Porque ele vai trazer essas coisinhas aí. Portanto, questão 13, resposta letra B de bola. 14. Em relação ao processo legislativo federal, é correto afirmar que... Mais processo legislativo, hein? Letra A. O veto presidencial a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional não exige fundamentação. Tipo, vetei porque eu quis. Não, né, Bisonho? Nós vimos que o veto tem que ser motivado. E por quê? Porque ele vai ser enviado para o Congresso, porque o Congresso pode derrubar este veto. Artigo 66, parágrafo 1º, diz que o veto tem que ter os seus motivos, tem que ser enviado para o Congresso Nacional, que na verdade para o presidente do Senado Federal, né, os seus motivos. Tá? Então, este não exige fundamentação, torna errada essa letra A. B. A sanção presidencial ao projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional pode ser expressa ou tácita. E aí? Sanção pode ser expressa ou tácita? Pode, vimos isso na aula, né? Ela pode ser expressa ou tácita. Artigo 66, parágrafo 3º. Questão certa e já a resposta da nossa questão. Pode haver veto parcial à emenda constitucional na oportunidade de sua sanção pelo presidente da República. E aí? Pode haver veto parcial à emenda constitucional? Desde quando emenda tem veto ou sanção? Não tem, né, gente? Não tem veto nem sanção de emenda, tá?
aqui ela vai direta para a promulgação. Lembra que nós falamos isso? Artigo 60 da Constituição Federal, parágrafo 3º. Já vai direto para a sanção, tá? Gente, letra D. O presidente da República não possui poder de iniciativa para a propositura de emenda constitucional. Como não? Acabamos de ver. Possui sim. Caput do artigo 60. E a Constituição Federal não contempla hipótese de lei delegada. Não contempla? Contempla sim. Podemos pegar o artigo 59 como exemplo, porque lá tem a lista de normas e a lei delegada está lá. Tá bom? Portanto, questão 14, letra B de bola. Para fechar, sobre as vedações impostas aos deputados e senadores pela Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Lembram onde estão as vedações, meus queridos? As vedações, elas vão aparecer ali no artigo 54 da Constituição Federal. Quando nós falamos sobre o Estatuto do Congressista, nós vimos essas vedações. Tá? Então, uma está incorreta, todas as outras estão na Constituição. Não poderão, desde a posse, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Isso está certo ou está errado? Lembra que eu falei para vocês que eles iam mudar o momento de início, né? Ou da posse ou da diplomação? É isso que eles fizeram aqui. Não poderão desde a diplomação e não a posse. Esta aqui é uma das hipóteses do artigo 54 que está no inciso 1. A linha A do 54. E o inciso 1 é desde a diplomação e não da posse. Se isso está errado, já é a nossa resposta. A B, não poderão desde a posse ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Isso está bonitinho lá no inciso 2. A linha D. Não poderão desde a posse patrocinar a causa em que seja interessada a pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Aqui também está bonitinho lá no inciso 2. A linha C. D. Não poderão desde a posse ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum de entidades de pessoa jurídica de direito público, autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Também está certinho, inciso 2. Se é desde a posse, inciso 2, né? A linha B. E por fim, não poderão desde a posse ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente do contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Essa letra E está no inciso 2, a linha A do artigo 54. Portanto, a questão 15, resposta letra A. Show? Meus lindos, fechamos mais uma aula, Poder Legislativo. Bem grande, né? Eu acho que essas duas aulas de Poder Legislativo foram as maiores aí do nosso curso, porque tem muito conteúdo mesmo, eu queria deixar tudo redondinho para vocês. Agora é contigo, né? Ler muita Constituição, fazer mais questões e acreditar. Acreditar é a parada onde tudo nasce. Se tu duvidar de você mesmo, seja porque outros duvidam, seja porque você nunca acreditou muito em si mesmo, seja porque tudo deu sempre tudo muito errado na tua vida, tu não vai sair do lugar. Aprende uma coisa, e isso foi crucial para eu passar em 7 concursos públicos. O que aconteceu na tua vida não importa. O que importa é o que vai acontecer daqui para frente, a partir das decisões e atitudes que você toma aqui. O jogo está acontecendo agora. É agora que você pode mudar a sua história. Então esquece o que passou, esquece o que os outros acham. Nada disso importa. Só importa aquilo que você acha de você. Então acredite, porque nós acreditamos em você. Beijo no coração e até a próxima aula.